Olá pessoal, bem, dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai falar sobre funções, certo? Bem, quando a gente fala de funções aqui na programação, é importante a gente relembrar, né, talvez assuste um pouco o termo funções, né? Porque a gente lembra logo lá da matemática, né? Nossa, vou ter que estudar funções de novo. É, não tem como fugir. Aí, o que a gente acaba concluindo? Que a gente já está estudando funções, né, desde o ensino médio já. Então isso aqui não é algo que é novidade, tá? É algo que é muito mais fácil do que a gente acaba temendo, né? Veja só, como é que funciona aqui na matemática, tá? Considera essa função aqui, né, f de x, 2x mais 3, tá? Aí o que acontece aqui? Vamos supor que o x, tá? Vamos supor que o valor de x é igual a 3, certo? Se o x for igual a 3, como é que a gente vai resolver isso aqui? Ora, basta eu substituir o valor de x, né? No local onde apareceu o x, eu vou botar 3. Então vamos ver como ia ficar a resolução disso. Ia ficar aqui 2, né, vezes o valor de x é 3. Então 3 mais 3, que é o que já está na função. Beleza. Igual, né? A... Beleza. Aí agora é só resolver, né? 2 vezes 3, 6 mais 3, né? Aí isso aqui vai dar 9, né? Então f de x, aliás, perdão, f de 3 é igual a 9. Não é assim que a gente resolvia? Então veja só, vamos pensar agora algoritmicamente, né? Nosso algoritmo, a gente já viu que todo algoritmo ele é dividido em três partes, né? Ele tem a entrada, que a gente chama de input, né? O que seria um input nesse caso aqui? A entrada seria o valor de x, né? Que foi x, que foi 3, não é isso? Essa foi a nossa entrada. O que seria o processamento? O processamento foi essa fórmula aqui, né? Aí nós tínhamos aqui o f de x, que era igual a 2x mais 3. Isso era o processamento, né? Que aí acabou gerando a continha ali, né? Que foi 2 vezes 3 mais 3 deu 6, 3 que deu 9, né? Esse aqui foi o resultado da nossa conta. Aqui quando o x foi igual a 3, não é isso? Considera aqui que o nosso x é 3, foi o input. E agora vamos pensar na saída. Saída. Considerando a saída, acabei botando a saída bem aqui, ó, antecipei. Não tem problema, né? É só a gente botar aqui de novo. Olha, a saída é quando o f de 3 é igual a 9, né? Isso aqui é a nossa saída. Perfeito. Olha só, se a gente for pensar agora nessa questão da função, isso aqui não é novidade nenhuma, né? Isso aqui a gente já está trabalhando há muito tempo. Ixi, pelo menos desde o primeiro ano do ensino médio a gente estuda funções, né? Então, nada de se espantar. Aí veja só, como nós iríamos transformar isso aqui num algoritmo, né? Para facilitar a nossa vida, tá? Nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro vídeo que trata sobre funções, nós iremos nos concentrar em apenas utilizar essas funções, tá? Aí, já que a gente vai apenas utilizar, grosso modo, é como se a gente estivesse preocupado em pedir aqui, ó. É como se a gente falasse assim, olha, o f de x, né, é 3, tá? E aí já vai vir um resultado aqui para nós, que seria 9. Tá legal? Por enquanto a gente vai estar utilizando assim, tá? A gente não vai ainda se aprofundar em como criar as funções, etc. Por enquanto a gente vai apenas usar. Então é como se a gente pedisse o f de x e aí a gente obtém o resultado, tá? Uma maravilha, né? É só passar o argumento aqui para a função e aí obtém o resultado. Perfeito. Vamos ver agora, então, o que os autores falam sobre funções nesse mundo do algoritmo, tá? Vamos lá. Veja só. O conceito de funções, em termos computacionais, está intimamente ligado ao conceito de função ou fórmula matemática, né? Acabamos de ver isso. Onde o conjunto de variáveis e constantes numéricas relaciona-se por meio de operadores, compondo uma fórmula que, uma vez avaliada, resulta num valor. Olha só como
o que o autor acabou de explicar aqui é exatamente o que a gente acabou de conversar no slide anterior. Olha só, lá nós tínhamos como entrada, vou botar aqui de novo, o input, né? O input foi quando o x era igual a 3. Aí depois a gente tinha lá um processamento, não foi? Esse processamento é quando a gente tinha lá f de x, que era a função, né? Era, deixa eu lembrar aqui, 2x mais 3. Opa. 2x mais 3, né? Aí depois nós tivemos a saída, né? Também podemos chamar de output. Beleza. Esse processamento aqui, a gente fez a continha lá, né? Substituindo o valor de x, quando o f de x era 3, aí nós vimos que dava 9, não é isso? Vamos ver aqui em relação ao que o autor está falando. Ele começou dizendo que o conceito de funções, né, em termos computacionais, está intimamente ligado ao conceito de função. Beleza, essa forma ou fórmula matemática. Beleza, aí olha lá. Onde o conjunto de variáveis e constantes, repara que nós temos aqui variáveis, né? Nesse caso aqui a variável é o x. Quais são as constantes, por exemplo? Nesse caso aqui, 3 é uma constante, né? Variáveis e constantes numéricas relacionam-se por meio de operadores. Ora, nesse caso aqui, ó, nós temos um operador aritmético aqui, né? Nós temos esse operador. Compondo uma fórmula. Nós temos ou não temos uma fórmula aqui? Que uma vez avaliada, né, processada, podemos entender que uma vez processada vai resultar num valor, né, que é justamente esse carinha aqui, ó, que deu origem à nossa saída, né? O f de 3 foi igual a 9, tá? Então veja que o que o autor acabou de explicar reflete exatamente no que nós comentamos anteriormente sobre essa questão da intimidade com a matemática, né? Bem, e aí eu falei para vocês que, por enquanto, né, nós ainda não iremos criar as nossas funções, mas nós iremos aprender como utilizar essas funções, né? Então, basicamente, a gente vai estar fazendo uso dessas funções, né? A gente vai pedir uma função, conhecer o que é uma função e usar o resultado que vai vir da função, tá? O que ela vai devolver para a gente, que ela vai retornar. Vamos lá. Aí, olha só, nós temos aqui tipos de funções, tá? As funções elas podem ser numéricas, elas podem ser do tipo caractere ou elas podem ser, elas podem ser booleanas, por exemplo, tá? Aí vejam como as coisas são simples aqui, ó. Se a função é numérica, tá? É porque ela vai devolver para a gente um tipo numérico, tá? Se a função for do tipo caractere, é porque ela vai devolver para a gente um dado do tipo caractere, ok? Aí eu tenho aqui alguns exemplos de funções numéricas, tá? Olha só. Repara que a função sempre ela vai ser apresentada assim para a gente. Olha, nós iremos ter o nome da função aqui, tá? Aqui vai ser o nome da função, tá? E aí, depois do nome da função, a gente vai ter um conjunto de parênteses, tá? Abrindo e fechando. E aí, ó, aqui no meio, nós podemos ou não ter argumento um ou mais, nenhum ou vários argumentos. Vai depender da função, tá? Aí aqui a gente está dizendo, ó, aqui x é uma variável do tipo inteira, recebe o nome de argumento da função. Uma função pode ter mais de um argumento, tá? Ela pode ter nenhum ou vários argumentos, ok? Nesse caso, olha só como as coisas acabam parecendo um pouco óbvias, né? Por exemplo, eu tenho uma função que vai calcular o seno, tá, do valor que eu vou passar para cá. Então, vamos supor que o valor de x, é 45, tá? 45 graus. Então, se o valor de x é 45 e eu estou passando para essa função seno, né, eu estaria usando assim, vamos supor, seno de 45. Adivinhe o que essa função vai me devolver como retorno, né, como resultado? Ela vai me devolver o seno de 45, ok? Se eu estiver procurando o cosseno de x, né, então se o valor de x é 45, então eu teria lá cosseno de 45. Aí adivinha o que ele ia me devolver? O cosseno de 45, né? Como o nome da função já me diz o que ela deveria fazer, tudo bem?
E assim por diante, pessoal, tá? Por exemplo, eu tenho uma função chamada tangente, tá? E aí, se eu passar o argumento aqui para ela, ela vai me devolver a tangente, tudo bem? E assim por diante. Aí aqui eu tenho alguns exemplos em pseudocódigo, né? Por exemplo, aqui uma função de real para inteiro. Eu vou passar um número real e ela vai me devolver um número inteiro, ok? Aqui, ó, int real. Eu vou passar um número inteiro e ela vai me devolver um número real, tá? Isso aqui é apenas para simbolizar que vai acontecer uma conversão de tipos, tá? Essas duas últimas aí. Nós temos aqui funções de caractere, alguns exemplos de funções de caractere. Tá aqui uma função que seria para retornar o tamanho, né, da função. Se a gente for exemplificar isso aqui no pseudocódigo, ok? Se a gente for usar em Python, por exemplo, a função para que retorna o tamanho é len, né? Então eu poderia passar aqui uma string, por exemplo, vou botar aqui meu nome, Anderson, tá? E aí ela me retornaria o valor 8, porque ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres, tá? Seria a mesma coisa aqui, eu retorno o número de caracteres de uma string, tá? Olha essa outra aqui, esse outro exemplo aqui. Só que isso aqui é em pseudocódigo, tá? Tanto essa quanto essa aqui. strnprim, aí eu vou passar aqui a string, tá? E passar uma variável n. O que ela vai devolver pra gente? Ó? Retorna os n primeiros elementos da string, incluindo a posição 0, tudo bem? Então, olha o exemplo aqui, ó. Passei aqui Ana Maria e o número 3. Então, ele vai retornar os 3, né? Os n primeiros são os 3 primeiros elementos da string. Ou seja, 1, 2, 3, tá? Aí retornou Ana. Tá legal? Incluindo a posição 0, né? Então, ele vai considerar aqui ó, a posição 0, 1, 2, 3 é o espaço, né? Bem aqui, ó. Então, ele vai botar 0, 1, 2 e o 3 que é o espaço, tá? Só fazendo a devida observação. Certo, agora, pessoal, a gente vai passar para os exercícios, tá legal? Agora a gente vai sair dessa parte teórica e vamos correr para o exercício. Agora a gente já consegue fazer, ó, tá a questão 21 até a questão 46 da nossa lista de exercícios, que já está lá disponível no Cigarro. Beleza? Essas foram as referências da nossa aula de hoje, tá legal? E até o próximo vídeo.